Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Álgebra Linear 2020.2 remoto. Continuando com o nosso tópico de sistemas de equações lineares, hoje vamos falar sobre mais um método de resolução, que é o método da matriz inversa. O objetivo é determinar a solução de um sistema linear de ordem n, certo? Usando a inversa da matriz dos coeficientes. A gente já viu que, dado um sistema linear ax igual a b, eu posso escrever esse sistema linear em formato matricial, né? Onde A é a matriz dos coeficientes, x é a matriz das incógnitas e B é a matriz dos termos independentes. Então, bem, sistema de Cramer. O que é um sistema de Cramer? Um sistema linear de ordem n é um sistema de Cramer se a matriz dos coeficientes é inversível, né? Lembrando que para uma matriz ser inversível, ela tem que ser não singular, ou seja, o seu determinante tem que ser diferente de zero, tá? E nesse caso, como a gente viu quando viu a regra de Cramer, se a matriz é não singular, se o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero, então o sistema linear ele admite uma única solução, certo? Bem, assim como a regra de Cramer, né, existe um procedimento para a resolução de um sistema linear usando a matriz inversa dos coeficientes, certo? Como é que funciona esse método? Podemos obter a solução do sistema linear ax igual a b da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a gente calcula a inversa da matriz dos coeficientes a, né? A menos 1. Então, por isso que a gente precisa que a matriz seja não singular, ou seja, o determinante seja diferente de zero, né? Para poder existir a matriz inversa. Segundo, multiplica-se a equação ax igual a b pela matriz inversa A menos 1. E dessa forma, a gente consegue determinar a solução do sistema linear. Como? A gente tem que o sistema linear é dado pela equação x igual a b. Multiplicando aqui ambos os lados pela matriz inversa de A gente vai ficar com A menos 1 vezes A, x igual a A menos 1b. Só que se eu multiplico a matriz inversa pela a própria matriz, isso aqui vai dar a matriz identidade. Então, aqui eu vou ficar somente com o vetor das incógnitas, né? Com a matriz coluna x. Então, a gente vai ter o quê? Que x vai ser a menos 1b. E esse x aqui, ele representa o quê? A solução do nosso sistema, tá? Então, eu vou ter que a solução do sistema linear será x igual a menos 1b, certo? Vamos ver um exemplo numérico, né? Para poder exemplificar o método. Resolver o sistema linear dado usando a inversa da matriz dos coeficientes. Bem, aqui eu tenho o sistema linear, onde eu tenho aqui a matriz dos coeficientes, a matriz das incógnitas e a matriz dos termos independentes, certo? Então, teremos A, né, igual a essa matriz, x igual a essa e b igual a essa. Agora, a gente faz o cálculo do determinante da matriz dos coeficientes, né, para saber se a matriz é inversível. Essa matriz aqui, a gente já trabalhou com ela em outro exemplo, quando a gente estava trabalhando com a regra de Cramer. Então, a gente vai ter o seguinte: o determinante dessa matriz A, usando aqui a regra de Sarri, vai ser menos 20, que é diferente de zero, né? Então, isso garante para nós que a matriz é não singular. Certo. Agora, o próximo passo é o quê? Calcular a matriz inversa da matriz A, certo? Então, a gente vai ter usando escalonamento, né? Aqui eu escrevo a matriz, de um lado a matriz A, e do outro lado a matriz identidade, certo?
E a gente vai conseguir escalonar até fazer aparecer desse lado aqui a matriz identidade, certo? Quando aparecer a matriz identidade desse lado, desse outro lado aqui vai aparecer a inversa de A, certo? Então, começando o escalonamento, a gente vai fazer o seguinte. Eu observo a primeira coluna, né, e a primeira linha. Então, eu tenho que zerar aqui o elemento 2, né, que está na segunda linha, primeira coluna, e o elemento 3, que está na primeira linha e terceira coluna. Então, para isso, eu vou usar a linha 1, tá? Então, no lugar de L2, eu vou substituir por menos 2 vezes L1 mais L2. E no lugar de L3, para zerar esse 3 aqui, eu multiplico aqui L1 por menos 3 e somo com L3. Fazendo essas duas operações, a gente chega nessa matriz aqui, certo? De onde eu já consegui anular aqui os termos que estão abaixo do 1 na coluna 1, certo? Bem, tá. Agora a gente vai para a segunda linha, tá? E segunda coluna, né? Agora eu tenho que zerar esse elemento, menos 4, da terceira linha, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho menos 1. Eu quero chegar na matriz de identidade, certo? Então, eu quero que aqui apareça 1. Então, eu vou multiplicar aqui a segunda linha por menos 1, né? L2 recebe menos L2. Então, a gente vai ficar aqui com 0, 1, 7, 2 menos 1 e 0. Tá ok. Agora, eu posso usar essa linha aqui para zerar esse elemento e para zerar esse elemento aqui da minha matriz, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar L1 e vou substituir por menos 2 vezes L2 mais L1 e L3 eu vou substituir por 4 vezes L2 mais L3. Observe que eu estou mexendo aqui somente na linha 2, tá? Então, no caso, eu vou repetir ela e vou substituir as outras duas linhas. Lembrando que a gente está tentando chegar aqui na matriz de identidade, tá? Então, fazendo aqui a operação, ó, menos 2 vezes L2 mais L1. 2 vezes 0 mais 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 2, 0. Menos 2 vezes 7, menos 14. Mais 3, menos 11. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 1, menos 3. Menos 2 vezes menos 1, 2. Mais 0, 2. Menos 2 vezes 0, mais 0, 0. Certo? Da mesma forma, fazendo aqui a continha para L3, a gente vai chegar aqui nesse resultado, certo? Bem, então tá bom, a gente já está aqui nessa matriz, ó. Agora, o que é que falta? Falta eu modificar essa coluna aqui, né? Falta aparecer 1 aqui na terceira linha e esses elementos aqui zerar. Então, qual a primeira coisa que eu faço? Vou transformar esse 20 aqui em 1. Como? Então, eu vou pegar aqui a terceira linha e vou substituir por ela multiplicada por 1 sobre 20, porque aí aqui vai aparecer 1, certo? Então, a gente vai ter L3 recebe 1 sobre 20 L3. Então, eu vou ficar, repito aqui, a primeira e a segunda linha, que não foram alteradas, né? Aí a terceira linha vai ficar 0, 0. 1 sobre 20 vezes 20 dá 1. 5 vezes 1 sobre 20, 5 sobre 20. Menos 4 vezes 1 sobre 20, menos 4 sobre 20. E 1 sobre 20, certo? Bem, agora eu vou anular esse elemento aqui, o 7, e o menos 11, certo? Para a gente poder chegar na matriz de identidade. Então, o que é que eu vou fazer? Para tirar esse menos 11 daqui, eu multiplico L3 por 11 e somo com L1.
E para tirar o 7 daqui, eu multiplico L3 por menos 7 e somo com L2, tá? Então, tá aqui as duas operações. Ao a gente fazer as continhas aqui, com a linha 1 e com a linha 2, a gente vai chegar nesse resultado. Bem, então, olha, observem, eu cheguei aqui na matriz identidade. Se é que eu cheguei na matriz identidade, essa matriz aqui é a minha matriz A menos 1, que é a inversa da minha matriz A, certo? Como a gente queria. Agora, a gente sabe que x é igual a A menos 1 vezes B, né? Que é a inversa vezes a matriz dos termos independentes. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. X1, x2, x3 é o produto dessas duas matrizes, certo? Fazendo esse produto aqui, a gente vai ter x1 igual a 1, x2 igual a menos 1 e x3 igual a 1. E essa aqui é a solução do nosso sistema linear, certo? Que a gente estava procurando. A gente tem algumas observações sobre o método da matriz inversa, tá? Primeiro, do mesmo modo que na regra de Kramer, não é possível determinar a solução do sistema linear utilizando a inversa da matriz dos coeficientes se A é singular, né? Como eu já havia comentado com vocês. Segundo, se o n é maior do que 3, se a minha matriz tem ordem maior do que 3, tanto a regra de Kramer como o cálculo da matriz inversa para resolver os sistemas lineares tornam-se muito trabalhosos e pouco eficientes, tá certo? Aí, como resolver isso? A gente pode usar o método do escalonamento, né? A gente pode resolver o sistema linear usando escalonamento, que é mais eficiente e que não leva a tantos cálculos, certo? Pessoal, então é isso. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o método da matriz inversa, né? Aqui estão as referências bibliográficas que vocês podem consultar para ler um pouco mais sobre isso. Com esse tópico, né, a gente encerra mais um método de resolução de sistemas lineares, tá certo? Bem, então é isso. Agora é estudar, né? Fazer o fichamento, tá certo? E tentar uma maneira eficiente para poder assimilar bem o conteúdo, tá? Pegam suas dúvidas para a aula síncrona, tá certo? Tentem fazer a lista de exercícios, os exercícios sobre sistema linear e me procurem para tirar as dúvidas. Tá ok, pessoal? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima videoaula.